Paz inverencial. Dando sequência ao nosso curso de autoconhecimento, neste 10º vídeo vamos falar sobre a prática da autoobservação. Quem é o observador e quem é o observado. No vídeo de número 5, explicamos sobre o que é a autoobservação de si mesmo. O conteúdo deste vídeo é importantíssimo para a realização do trabalho sobre si mesmo. Neste vídeo esclareceremos ainda mais como identificar esses egos, esses defeitos psicológicos ou eus psicológicos agindo em nosso interior. Para quem já deu início ao trabalho de se auto-observar, certamente pôde verificar a realidade da doutrina dos muitos e deve ter percebido em seu interior que cada desejo, pensamento, ação, paixão, vício e etc. certamente corresponde a este ou a outro ego cabeça de legião. Deve ter percebido também que, ao acordar pela manhã, se lembra de se auto-observar e, com o passar de alguns minutos, se identifica com alguma outra coisa da vida ou assunto e se esquece de se auto-observar. E depois de passado esses minutos, quando se lembra novamente de se auto-observar, é como se tomasse um choque, a consciência novamente volta a acordar. No início é assim, por isso que devemos praticar diariamente a auto-observação de si mesmo. O nome já diz, prática. Realmente, quando lembramos de nos auto-observar, esse choque da auto-observação provoca em nossa mente e em nosso corpo físico uma vibração mais alta. O início desse processo da auto-observação é assim mesmo. Lembremos que nossa mente é passiva e está muito mal acostumada. Podemos fazer uma analogia entre o funcionamento de nossa mente com o funcionamento de uma televisão ligada. Uma TV é um aparelho passivo, pois aceita qualquer programa quando ligado. Enquanto a TV está ligada, a todo instante vem imagens de sons, de propagandas, de acontecimentos, de notícias de todo tipo, de diferentes emoções, de entretenimento, de violência e etc. O funcionamento de nossa mente é semelhante também. Enquanto na TV quem aparece são os personagens, repórteres, vendedores, apresentadores e etc., na tela de nossa mente, comumente, são os egos que projetam desejos, pensamentos, sentimentos, emoções e lembranças. Por isso, gostamos tanto de assistir TV. Nossa mente é muito passiva e, por ser passiva, aceita tantos programas de TV quanto a atuação de nossos egos. Vejam bem, isso não quer dizer que devemos parar de assistir TV. Não, não é nada disso. É somente uma analogia. Lembremos que o que quer que estejamos fazendo, temos que estar nos auto-observando, conscientes de onde estamos, o que estamos fazendo, assistindo e etc. Não importa onde estejamos, seja na escola, no local de trabalho, em um ambiente de lazer, em uma festa, em qualquer lugar, devemos ficar sempre em estado de alerta percepção, ou seja, nos auto-observando. Agora vou exemplificar situações diárias em que estamos identificados com nossos pensamentos, ou seja, com a consciência adormecida e não percebemos. Quando estamos tomando banho e não percebemos a água caindo em nosso corpo, ou seja, todo banho ele é feito de maneira mecânica, automática ou inconsciente. Enquanto viajamos nos pensamentos, fazemos movimentos mecânicos ou inconscientes. Enquanto tomávamos banho, estávamos perdidos em nossos pensamentos e sentimentos, certamente fascinados com algum ego que pensava ou sentia por nós, por alguma ofensa que alguém nos fez, por alguma coisa que iremos fazer no dia seguinte, etc. É muito comum também, quando trancamos uma porta, ou fechamos uma torneira, ou desligamos o registro do gás de um fogão, e logo depois nos perguntamos, eu realmente tranquei a porta? Eu desliguei o gás? Eu fechei a torneira? Isso não é falta de memória. São coisas pequeníssimas que acontecem em nosso cotidiano, mas revelam que no momento em que trancávamos a porta, ou fechávamos a torneira, ou desligávamos o gás,
não estávamos concentrados no que estávamos fazendo, ou seja, não estávamos conscientes do que estávamos fazendo. Fizemos de maneira mecânica ou inconsciente. Certamente estávamos identificados com algum pensamento negativo proveniente do ego. O ego tem essa capacidade de nos manter no passado, alimentando lembranças, ou no futuro, fantasiando situações e acontecimentos. Se não estamos vivendo o momento presente, o aqui e o agora, é porque estamos identificados com alguma fantasia, pensamento ou sentimento proveniente de algum ego. A força do ego para se apoderar de nossa mente passiva é gigantesca. Por isso aqui falamos em trabalho de autoobservação. É um trabalho mesmo. Temos que fazer muito esforço, mas muito esforço, para ficarmos sempre em estado de alerta percepção, vigiando o nosso interior, ou seja, nos auto-observando de instante a instante. Por isso, o venerável Mestre Jesus nos ensinou, abre aspas, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-a a todos, vigiai, fecha aspas. Em vídeos mais adiante falaremos quem é o Senhor da casa. Como foi dito em vídeos anteriores, à medida que vamos praticando diariamente, de instante a instante, a auto-observação, esse sentido da auto-observação vai aumentando progressivamente. Como é esse processo da auto-observação? Se alguém de verdade e muito sinceramente começa a se auto-observar internamente, acaba se dividindo em dois, observador e observado. Se tal divisão não se produzisse, é evidente que nunca daríamos um passo adiante na via maravilhosa do autoconhecimento. Se esta divisão não ocorrer, continuaremos identificados com todos os nossos processos egóicos ou do eu pluralizado. Nessa divisão, o lado observador é a nossa essência ou consciência, e o lado observado, naturalmente, são os egos, os desejos, os pensamentos negativos e os sentimentos negativos. Ressaltamos que desejo é diferente de vontade. Como dissemos lá no vídeo 5, se acreditamos que os nossos processos psicológicos do pensar são provenientes de um ego ou eu único, individual e permanente, é porque estamos tão identificados com todos os nossos erros, estamos tão unidos com o nosso tão querido ego, que não seremos capazes de separá-los de nossa psique. Nesse processo da autoobservação, temos a oportunidade de entender de onde provêm os pensamentos negativos. São eles suspeitas, desconfiança, má vontade para com outra pessoa, ciúmes passionais, ciúmes religiosos, ciúmes políticos, ciúmes por amizades ou do tipo familiar, cobiça, luxúria, vingança, ira, orgulho, inveja, ódio, ressentimento, furto, adultério, preguiça, gula e muitos, mas muitos outros pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos ou egos brigões se apoderam facilmente de certos rolos mentais armazenados em nosso centro intelectual e originam sequencialmente correntes mentais nocivas e prejudiciais a nós. Se aceitamos esses pensamentos negativos, que num dado momento controlam o nosso centro intelectual, seremos então incapazes de livrar-nos de seus resultados. Lembremos o que foi dito no vídeo 5 sobre nossos semelhantes que estão hoje nos cárceres. Em algum momento de suas vidas, se identificaram com o seu ego da ira e então mataram alguém. Ou se identificaram com o seu ego do roubo e então roubaram alguém. Ou se identificaram com o seu ego de querer enganar os outros e então falsificaram, e etc, e etc. O ego negativo do adultério aniquila os nobres lares e traz prejuízos emocionais para o casal e para os filhos. O ego negativo dos ciúmes engana os seres que se enamoram, destrói a dita dos mesmos.
Quando esse ego do ciúme se associa ao ego da ira, tanto no homem quanto na mulher, pode causar todo tipo de violência física, verbal ou psicológica. Como foi abordado no vídeo 8, se esse homem ou essa mulher tem o ego do homicídio em seu país psicológico, o pior pode acontecer. O pensamento negativo apela para as nossas experiências pessoais, nossas recordações, nossos melhores anelos, nossa sinceridade e, mediante uma rigorosa seleção de tudo isso, apresenta algo numa falsa luz, algo que nos engana, que nos fascina, e aí continuamos identificados pensando o melhor de nós mesmos. Quem não vive sempre em estado de alerta novidade, alerta percepção, se auto-observando de instante a instante, pensando o que está pensando, se identifica facilmente com qualquer pensamento negativo. Não obstante, quando descobre o ego em ação, quando aprendeu a viver em estado de alerta, se auto-observando de instante a instante, tal engano, tal fascinação se faz impossível. Quando provocamos essa divisão observador e observado em nosso interior, vamos aprendendo a diferenciar o ego da consciência, o ego do ser. Enfatizamos lá no vídeo 2 que esse trabalho de autoconhecimento depende muito de nossa convivência com o próximo. É na inter-relação com o nosso semelhante é que descobrimos a ação de algum ego. Qualquer incidente da vida, por insignificante que pareça, indubitavelmente tem por causa um ator íntimo em nós, um agregado psíquico, um ego. Qualquer bate-papo com nossos semelhantes, por insignificante que seja o assunto, podemos observar a ação de muitos egos agindo em nosso interior. Às vezes, em uma simples conversa, em um determinado momento da conversa, nos sentimos ofendidos. Quando isso ocorre, temos que fazer um esforço grande para se auto-observar e, posteriormente, meditarmos para compreendermos por que ficamos ofendidos, qual o ego se ofendeu e se naquele momento também tivemos um princípio de manifestação de ira e etc. O autodescobrimento é possível quando nos encontramos em alerta percepção ou alerta novidade. Ego descoberto ou em flagrante deve ser observado cuidadosamente em nosso cérebro, coração e sexo, exemplificando. Um ego qualquer do cabeça de legião da luxúria poderia manifestar-se no coração como amor, no cérebro como ideal, mas ao colocar nossa atenção no sexo, sentiríamos certa excitação morbosa, inconfundível, característica própria da lascívia. Lembre-se que nas melhores intenções, quem está por trás, às vezes, é um ego. Como já foi dito, o ego se disfarça e se veste com a túnica do Cristo. Jamais devemos admitir dentro de nós mesmos sentimentos de vingança, ressentimentos, emoções negativas, ansiedades pelos males que nos causaram, violências, inveja, incessantes recordações de dívidas e etc. Prezados estudantes, lembre-se que a gnose é destinada àqueles aspirantes sinceros e que verdadeiramente queiram trabalhar sobre si mesmo e provocar uma mudança radical interior. Se continuarmos sendo o que somos, como vimos no vídeo 9, nunca poderemos subir degraus na escada maravilhosa e passar para um nível superior de ser. Basta a cada dia o seu afã, disse o venerável Mestre Jesus. Devemos auto-observar-nos hoje mesmo, no tocante ao dia sempre recorrente. Fecha aspas. Lembremos o que escreveu o venerável Mestre Samael, abre aspas. Um dia qualquer de nossa vida é, na verdade, uma pequena réplica da totalidade de nossa vida inteira. Fecha aspas. É importante e interessante observar a recorrência diária, a repetição de palavras e acontecimentos para cada um de nós. Necessitamos não só conhecer o nosso dia, senão também a relação com o mesmo. Nessa repetição ou recorrência de eventos e palavras em nosso dia,
merece ser estudada. Esse estudo nos conduzirá ao autoconhecimento. Hoje é muito comum, em uma conversa informal entre colegas ou amigos, praticarmos o fuxico ou a conhecida fofoca. Muitos de nós gostamos de fofocar sobre um colega, um vizinho ou algum conhecido. Na maioria das vezes, quando estamos a fofocar, nem sequer damos conta quais egos ou defeitos psicológicos motivaram essa fofoca. E pior, nem sequer percebemos que estamos sendo controlados, deixando-nos levar por esses egos em uma simples conversa informal. Lembremos que por trás de uma simples fofoca estão aqueles egos fortes, os cabeças de legião do orgulho, da inveja e até da luxúria. Durante essas conversas informais, devemos ficar atentos, em alerta percepção, nos auto-observando com o propósito de descobrir qual ego originou tal fofoca. Às vezes nós, aparentemente muito bondosos, arrastamos diariamente nossos semelhantes até a cova secreta de nós mesmos, em nosso espaço psicológico, para fazermos com estes todos os nossos caprichos, vexames, burla, escárnio e etc. Lembremos o que foi dito no vídeo 7. O exterior é tão somente um reflexo do interior. Quando um estudante de nível fundamental ou médio faz ameaças, coações ou outros atos de intimidação física ou psicológica, o chamado bullying com seu colega, é porque no interior desse estudante, no seu país psicológico, habitam os egos que originam esse bullying, o ego do desdém, da inveja, do orgulho e etc. Prezados estudantes, lembre-se, temos que fazer muito esforço para nos auto-observar de instante a instante. O mundo nos apresenta diariamente situações, condições para nos fascinar. Somos impelidos pelos nossos desejos de nos identificarmos com essas coisas do mundo. Até aqui falamos acerca da prática da auto-observação. Quem é o observador e quem é o observado. Para finalizar, vocês já sabem, visitem o nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura e até o próximo vídeo. Paz inverencial.